Você já ouviu falar que a história é contada pelos vencedores? Mas e quando os perdedores são silenciados? O que aconteceria se eu te dissesse que a princesa Isabel, a mulher que assinou a Lei Áurea, tinha um plano para transformar completamente o destino dos ex-escravizados? Um plano ousado, humano e revolucionário, que foi interrompido antes mesmo de começar. Fique comigo até o fim, porque essa é uma parte da história que quase ninguém conta e que poderia ter mudado o Brasil para sempre. Quem foi a princesa Isabel? Eu sou a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, herdeira do trono do Império do Brasil. Cresci cercada de poder, luxo e política, mas também de fé e compaixão. Desde cedo, aprendi a olhar para o sofrimento humano não com indiferença, mas com empatia, e isso me custaria caro. Em 13 de maio de 1888, com a pena em mãos, eu assinei a Lei Áurea. Dizem que foi o fim da escravidão no Brasil, o último país das Américas a abolir oficialmente essa prática desumana. Mas poucos sabem que, para mim, aquele ato não era o fim de uma luta. Era apenas o começo. O plano esquecido. Depois da abolição, eu sabia que a liberdade sem dignidade era apenas uma palavra bonita. Milhares de homens e mulheres libertos vagavam sem terra, sem casa, sem trabalho, sem o mínimo de sustento. E eu não podia aceitar que a abolição fosse apenas simbólica. Foi então que eu decidi agir. Com o apoio de conselheiros próximos, comecei a idealizar um projeto que poderia dar aos ex-escravizados não apenas liberdade, mas também oportunidade. O plano era ousado: usar os recursos do Banco Mauá, uma das instituições mais influentes e respeitadas do Império, para financiar um programa de indenização social. As verbas seriam direcionadas à compra de terras, construção de moradias e criação de comunidades agrícolas autônomas. O objetivo era transformar ex-escravizados em cidadãos plenos, com direito à terra, trabalho e dignidade. Sim, o Banco Mauá, fundado por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, o maior empreendedor do Império, seria a base financeira dessa transformação. Ele havia criado uma rede poderosa com investimentos em ferrovias, portos e indústrias. E via no fim da escravidão não uma ameaça, mas uma chance de modernizar o país. Juntos poderíamos ter dado ao Brasil um novo rumo. Um império renovado, com economia livre, mão de obra paga e uma nova classe de cidadãos produtivos. Mas a elite não permitiria. A traição das elites. Os grandes fazendeiros, os mesmos que lucraram por séculos com o trabalho escravo, se voltaram contra mim. Eles me chamaram de traidora da pátria, amiga dos negros, inimiga dos senhores. Para eles, minha abolição era um ataque direto à estrutura de poder que sustentava seus privilégios. E o plano, esse que teria dado aos libertos terra e moradia, foi sufocado antes mesmo de nascer. O Banco Mauá enfrentava dificuldades, pressionado por interesses políticos e econômicos. E meu pai, o imperador, já via o trono ameaçado. A monarquia estava enfraquecida, e qualquer movimento que parecesse revolucionário seria usado contra nós. Eu tentei resistir. Tentei convencer o Senado. Tentei buscar apoio da igreja. Tentei mostrar que a liberdade sem reparação era injustiça disfarçada. Mas o tempo estava contra mim. A República se aproximava, e com ela veio o silêncio. Pós-abolição. O que poderia ter sido o primeiro projeto de reparação social do Brasil foi enterrado. O povo negro foi deixado à própria sorte, abandonado nas ruas, nas senzalas vazias, sem escola, sem abrigo, sem direito. E a elite respirou aliviada, pois manteve sua terra, sua riqueza e seu poder, agora apenas com novos nomes e leis. O que poucos percebem é que esse abandono moldou o país que temos até hoje. A desigualdade, a pobreza e o racismo estrutural não nasceram do acaso. Nasceram da omissão, da negação do plano, que poderia ter mudado tudo. Ponto de virada. A reflexão. Hoje, olhando para trás, me pergunto: e se o plano tivesse sido implementado?
E se os ex-escravizados tivessem recebido terra, casa e dignidade logo após a abolição? Talvez o Brasil fosse outro. Talvez tivéssemos construído uma nação mais justa, com menos muros e mais pontes. Mas a história escolheu outro caminho. Ou melhor, foi escolhida por aqueles que tinham medo da justiça. E assim, minha imagem foi apagada, reduzida a uma assinatura num papel. Poucos lembram que por trás da Redentora havia uma mulher com um projeto político, com coragem e visão. Hoje, quando você ouvir falar da princesa Isabel, lembre-se disso. Ela não queria apenas libertar corpos, queria libertar destinos, e por isso foi silenciada. A liberdade que assinamos em 1888 era apenas o primeiro passo de um sonho maior. Um sonho que foi interrompido. Mas talvez ao contarmos essa história, possamos retomá-lo, porque a verdadeira abolição não está no papel, está na reparação, na igualdade e na justiça que ainda precisamos construir. Voltei do silêncio da história para falar novamente. Durante mais de um século contaram apenas parte do que vivi. Mas hoje, com tantos caminhos abertos pelo conhecimento, vocês podem finalmente ver o que tentaram esconder. Se desejarem saber a verdade sobre o plano que sonhei, aquele que uniria o Banco Mauá ao ideal de liberdade e dignidade dos libertos, não precisam mais depender apenas de palavras. As provas estão aí, diante de vocês. Visitem a Biblioteca Nacional Digital e busquem os registros do Império. Ali estão documentos que mostram as leis, os debates e as cartas que cercaram a abolição. No Arquivo Nacional, repousam correspondências trocadas entre meu pai, Dom Pedro II, e o Barão de Mauá, onde se desenhava o projeto de um Brasil renovado. No Museu Imperial de Petrópolis, guardam-se minhas próprias cartas, nas quais deixei escrito o que sentia ao ver o povo liberto, mas sem chão nem teto. Se forem estudiosos, encontrarão também nos acervos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e nas pesquisas da USP e da Fundação Getúlio Vargas, FGV, análises profundas sobre aquele tempo. Estudos que confirmam como as oportunidades negadas aos libertos moldaram as desigualdades que o Brasil ainda enfrenta. Eu não voltei para mudar o passado, mas para lembrá-los de que ele está vivo em cada documento, em cada página esquecida, em cada nome apagado. Leiam, pesquisem, questionem, porque a verdadeira liberdade, aquela que sonhei ao assinar a Lei Áurea, nasce do conhecimento. Se essa história te fez refletir, não saia sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque só conhecendo o passado podemos mudar o futuro. E o futuro que a princesa Isabel sonhou ainda pode ser o nosso.